Fala pessoal do primeiro ano do ensino médio, vamos lá para a correção da última atividade dessa primeira apostila, referente à semana 4. Nela nós vamos tratar aí sobre a sociologia da religião. Eu espero que vocês tenham lido toda a matéria para que a gente possa fazer a correção agora e vocês entendam, consolide aí os conhecimentos, beleza? Atividade 1. Sobre as religiões brasileiras, assinale a alternativa incorreta. É para assinalar a alternativa incorreta. Vamos para a alternativa A. A sociedade brasileira vivencia a presença de inúmeras manifestações religiosas, o que caracteriza uma sociedade que possui um sincretismo religioso. B. Existem no Brasil diversas manifestações religiosas, aquelas chamadas de orientais, como o budismo, e as africanas, como o candomblé. C. Embora atualmente exista um número crescente de igrejas evangélicas e outras denominações religiosas, o Brasil ainda é considerado um país de origem católica. D. Manifestações religiosas, como o candomblé e a umbanda, sempre foram aceitas no país e seus praticantes nunca foram alvos de preconceitos e discriminação. E existem no Brasil pessoas que se declaram agnósticas e ateias, ou seja, que não possuem nenhum tipo de religião e nem acreditam em Deus. Nessa atividade é para nós marcarmos aí a alternativa incorreta. Então, quem marcou aí a letra D acertou essa questão. Por quê? Qual que é a afirmativa ou qual que é a afirmação dessa alternativa? Manifestações religiosas como o candomblé e a umbanda sempre foram aceitas no país e seus praticantes nunca foram alvos de preconceitos e discriminação. Errado. Essas religiões são alvos de preconceito, são religiões de matriz africana e são alvos de preconceito e discriminação por todo um processo histórico, desde o período colonial, onde a Igreja Católica, para implantar a sua dominação religiosa aí no território brasileiro, demonizou as religiões que não eram católicas, né, colocando do lado das trevas, do mal, do obscurantismo, aquela coisa toda, para converter os escravos, os indígenas. Religiões indígenas também passaram por esse processo de demonização, né? Ou seja, a coisa do mal. Então é mentira. E até hoje, né, nós vemos aí as agressões que pessoas que praticam essa religião sofrem. Se vocês fizeram uma pesquisa rápida aí no YouTube, no Rio de Janeiro, há uns anos atrás, os evangélicos entravam aí sobre uma suposta autoridade de Deus e quebravam os terreiros, os lugares de culto dessas pessoas, não respeitando, praticando assim preconceito e discriminação sobre essas religiões. Ok? Atividade 2. Leia o texto abaixo e responda ao que se segue. Uma série de mudanças no perfil da família brasileira tem sido registrada nas últimas décadas e se confirma no censo de 2010. A proporção de casais que vivem em união consensual teve grande aumento na década, enquanto o percentual dos que são casados formalmente teve queda significativa. Os casamentos informais são crescentes, inclusive na população que se diz católica, embora a Igreja reprove esse tipo de união conjugal. A proporção de pessoas que vivem em união consensual passou de 28,6% em 2000 para 36,4% em 2010. O percentual de casados no civil e no religioso caiu de 49,4% em 2000 para 42,9% em 2010. Praticamente não houve mudança na proporção dos que têm apenas casamento civil, que passou de 17,5% em 2000 para 17,2% em 2010. Os casamentos apenas no religioso caíram de 4,4% em 2000 para 3,4% em 2010. A reportagem acima indica que a religião no Brasil está, vamos lá, deixando de ser importante nas famílias de classe baixa. Nós não vimos nenhuma menção da divisão aí por classe ou algum recorte desse tipo. Então não é a letra A. Letra B. Bora lá. Deixa eu desmarcar isso aqui para a gente manter um padrão de correção. Letra B. Passando a ser irrelevante as práticas afetivas,
A reportagem acima indica que a religião no Brasil está, letra B, passando a ser irrelevante nas práticas afetivas? Não sei. C, chegando ao seu ápice através dos cultos matrimoniais? Parece que não é isso, a gente viu queda aí, né? Rompendo os dogmas tradicionais do catolicismo. E, letra E, aplicando os ensinamentos bíblicos ao dia a dia. Então, qual seria a resposta correta para essa alternativa? Nós vimos que houve uma queda significante nos casamentos religiosos e no civil, e vemos a afirmação de que o público católico praticou bastante desse distanciamento do casamento no religioso. Então, a alternativa correta seria a letra D, rompendo os dogmas tradicionais do catolicismo, sendo o Brasil um país majoritariamente católico. Então, quem marcou a letra D acertou também. Atividade 3, Universidade Estadual do Rio de Janeiro, de 2013. O censo de 2010 revelou mudanças significativas na escolha de religião pelos brasileiros, como se pode observar no gráfico abaixo. Vamos ver aqui. Em 1872, 99,7% da população brasileira era autodeclarada católica, se considerava católica, ou seja, quase 100%, 0,3% que não era. E essa queda começa a ser percebida ao longo dos anos. Em 1890, 98,7%, vamos dar um pulo maior aqui, 1970, 91%. Chegamos aqui no censo de 2010 com 64,6% da população brasileira se declarando católica. Houve uma queda significativa de mais de 30% ao longo desse mais de um século. Nós vemos na contramão a religião evangélica, que nem era percebida em 1872, começa a se perceber aqui em 1890, 1% da população, e o sem religião 0,1%, esse ateísmo era bem pequeno, mas nós vemos que há uma curva ascendente aqui, tanto de evangélicos quanto de sem religião, chegando em 2010 com 22,2% da população brasileira de evangélicos e de sem religião a 8%. Vamos lá para a pergunta. A mudança registrada nos percentuais de evangélicos para o período de 1980 a 2010, vamos lá, 1980, que salta de 0,6% para 22%, né, se explica principalmente pelo seguinte fator. Então, o que vai explicar esse aumento não vou dizer protestantismo, mas das igrejas evangélicas no Brasil nesse período de 1980 a 2010? Letra A, estímulo à migração de fiéis, institucionalizando a criação de novos templos. Será? Obrigatoriedade do ensino religioso na educação básica favorecendo a conversão. Nós sabemos que o ensino religioso até 2010 era quase um proselitismo católico. A grande maioria das professoras eram católicas e quase que era imposto o catolicismo dentro das escolas, desconsiderando aquela coisa que o Estado é laico, né? Então não foi esse fator, né? Nós não tínhamos ensino religioso, nós tínhamos um catecismo católico nas aulas de religião, que ainda perdura. A grande maioria das professoras não conseguem ser professoras de religião, trazendo toda a complexidade da nossa conjuntura social, sendo que o Brasil é um país diverso. Elas impõem o catolicismo goela abaixo aí das crianças, né? Não considerando os evangélicos, os espíritas, os de raízes, de matrizes africanas, os sem religião, que muitos hoje não têm nenhuma percepção religiosa, nenhuma fé. Então há esse proselitismo aí. Então não é a letra B, né? Capacitação de funções de liderança priorizando a formação superior de pastores, muito pelo contrário. Nós estamos aqui em Alfena, a gente vê que a maioria das igrejas evangélicas são humildes, aí os pastores são quase indoutos, né? Pessoas com pouquíssima leitura, salvo raríssimas vezes nós encontramos essas igrejas protestantes tradicionais, como presbiteriana e batista, que priorizam pela formação de seus pastores a nível superior. Então também não seria a letra C.
Letra D. Ampliação de práticas missionárias, mobilizando os meios de comunicação de massa. Será? E aumento da escolaridade da população brasileira. Não. Muito pelo contrário. Nós vemos também aqui, segundo pesquisas, que a população evangélica, na sua grande maioria, ela não tem lá a graduação universitária, na grande maioria. Só pesquisar aí que eu não estou falando bobagem não. Pode pesquisar que a grande maioria não é de nível superior. Então seria a letra D. Letra D. O que aconteceu nesse período de 1980 a 2010? Até esse período de 1980 era proibido aos evangélicos ter uma televisão em casa. Mas aí os pastores dessas mega igrejas aí que nós temos aí, os pastores popstars, né, que estão sempre aos domingos e todos os dias na televisão, descobrem, mudam o discurso, que agora sim, né, eles veem uma grande vantagem aí nesses meios de comunicação e começam a investir muito dinheiro na propagação missionária através da televisão. Então é isso que contribui para esse grande aumento dos evangélicos no Brasil. E nós sabemos que no Brasil tem uma grande emissora evangélica, que é a Universal, que pertence ali ao empresário religioso Edir Macedo, e ele é um dos precursores, um dos pioneiros aí nesse tipo de mobilização dos meios de comunicação de massa, a ponto de comprar uma TV só para esse fim. Que não é mais para esse fim, né? Hoje ele diversificou o produto da TV Record, como vocês sabem. Atividade 4. Na obra A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, o sociólogo Max Weber, aquele mesmo que a gente falou sobre ação social, sobre aquelas coisas, dominação, enfim, analisa a influência de um tipo de comportamento religioso no desenvolvimento do capitalismo moderno. O autor destaca a relação particular entre a ética protestante e a questão do trabalho para mostrar, por exemplo, que 1. O trabalho deve ser encarado como um dever, uma vocação, e não como uma obrigação. 2. O aumento do salário não significa aumento de produção. Então eram essas duas máximas aí que Weber estava trazendo dentro dessa análise que ele fazia na ética protestante e o espírito do capitalismo, essas duas máximas para a nossa questão aqui. Então vamos analisar. Com base no enunciado e afirmações acima, é correto afirmar que o surgimento do capitalismo moderno é o produto autêntico de uma mentalidade protestante. B. O surgimento do modelo moderno capitalismo do Ocidente surgiu de modo acidental. B. O surgimento do moderno capitalismo do Ocidente surgiu de modo acidental. Será? A suposta correlação entre aumento de salário e maior produtividade do trabalho nunca pôde ser comprovada. A maneira protestante de encarar o trabalho contribuiu para o maior desenvolvimento do capitalismo em países como a Inglaterra e os Estados Unidos. E o modo protestante de encarar o trabalho debilitou a expansão da produção econômica nos países de maioria protestante. Vamos lá. Qual seria a alternativa correta? Vamos por eliminação. Letra B. O surgimento do capitalismo moderno, do moderno capitalismo do Ocidente surgiu de forma acidental. Não foi de forma acidental. Weber vai trazer nessa mesma obra que essa mentalidade protestante contribuiu para o surgimento do capitalismo, e eu falo daqui a pouco por quê. C. A suposta correlação entre aumento de salário e maior produtividade do trabalho nunca pôde ser comprovada. Lógico que pôde, a gente está vendo isso aí todos os dias, né? As análises aí contemporâneas sobre essas relações de trabalho no capitalismo. A maneira protestante de encarar o trabalho contribuiu para o maior desenvolvimento do capitalismo entre os países como a Inglaterra e Estados Unidos. Isso é uma verdade, mas não é a resposta para essa questão. O modo protestante de encarar o trabalho debilitou a expansão da produção econômica nos países de maioria protestante? Muito pelo contrário. Nós sabemos que se a gente fizer um recorte desse capitalismo entre protestante e catolicismo, a gente vai ver que os países protestantes que adotaram o capitalismo, eles se despontaram como potência mundial. Inglaterra, como o anglicanismo, o protestantismo surgido na Alemanha, os Estados Unidos, enfim, os países aí de maioria protestante, eles configuram aí países de primeiro mundo. Então, o que sobra é o surgimento do capitalismo moderno, é o produto autêntico de uma mentalidade
protestante. Por quê? É uma contraposição à ideia que os católicos tinham sobre o trabalho, que o trabalho, essa coisa do sofrimento, né, era aquela coisa pesarosa, era uma obrigação, enfim, essa coisa da humildade. Muito pelo contrário, o protestantismo traz uma outra leitura, vendo o trabalho agora não como uma punição, porque no catolicismo, na teologia católica, o trabalho era uma punição, de modo que o clero não trabalhava, a nobreza não trabalhava, porque era uma coisa que era meio que punitiva. Agora a mentalidade protestante fala, não, trabalhar agrada a Deus e é uma vocação. Como é que nós podemos agradar a Deus? Trabalhando, né? Nos dedicando a esse dom que Deus nos deu, que é o trabalho. Isso vai impulsionar, então, o surgimento desse capitalismo moderno. E última questão, atividade 5, o conceito de Estado laico. O que é Estado laico? O Estado laico, primeiramente, não é um Estado ateu, sem religião. Ou que proíbe a religião, melhor dizendo. O Estado laico é um Estado que não tem uma religião oficial e que permite, dentro das suas constituições, a livre liberdade aos cultos. O Brasil é um Estado laico. Isso não significa que ele seja um Estado ateu. Na Constituição Federal de 1988, lá no seu artigo 19, o Estado brasileiro garante a liberdade de culto. Ele não define um culto específico, muito pelo contrário, ele garante essa liberdade, quer seja catolicismo, espiritismo, protestantismo, umbandismo, enfim, as religiões têm a sua liberdade, nós temos liberdade de culto, certo? E é vetada a proibição essa liberdade, é crime se alguém tentar impedir qualquer prática religiosa no Brasil, né, independente da sua origem aí. Então, bora lá. 5. O conceito de Estado laico muitas vezes é visto de maneira equivocada, pois é confundido com uma limitação estatal sobre as crenças e não crença da população. Sobre a definição de Estado laico, estão corretas as proposições a seguir, exceto a, também conhecida como Estado secular. O Estado laico prevê a neutralidade em matéria confessional. Letra A, também conhecido como Estado secular, o Estado laico prevê a neutralidade em matéria confessional. B. No Estado laico, as religiões têm o direito de exercer suas práticas, mas sem a participação do governo. C. A posição neutra do Estado laico busca incentivar o ateísmo e outras formas de não crença, como forma de distanciar-se das religiões e manter a laicidade. E D. O Estado laico não adota nenhuma religião como oficial e mantém equidistância entre os cultos e nenhuma das alternativas. Temos uma alternativa aqui que é incorreta, porque exceto. O que não representa esse Estado laico? O Estado laico é um Estado secular, né? Ele prevê a sua neutralidade em matéria confessional. O Estado brasileiro não é um Estado católico, ele não é um Estado protestante, ele não é um Estado de qualquer outra ordem religiosa, porque no Estado secular prevê a neutralidade do Estado em matéria confessional. O Estado laico, né, as religiões têm o direito de exercer suas práticas, foi o que eu disse, artigo 9 da Constituição. É dada aí a nós a liberdade de expressar a nossa fé. Letra C. A posição neutra do Estado laico busca incentivar o ateísmo, a não crença. Não. Se ele é um Estado laico e não tem uma religião oficial, isso não necessariamente faz desse Estado um Estado ateu, proibindo a manifestação ou fazendo uma promoção da não crença, né? Então, quem marcou a letra C acertou a questão de número 5. É isso, terminamos aí o PET de Sociologia da primeira semana. Quem não fez aí as atividades da semana 1, da semana 2 e da semana 3, tem a chance de fazê-lo também. Não deixa de fazer, porque na retomada das atividades presenciais, vocês vão ter que apresentar esse material para nós, ou no caderno, copiando somente as questões, ou respondendo aqueles que imprimiram aí a apostila, na própria apostila. Tá certo? Um abraço, e essa é a resolução da atividade da semana 4.